por motivos a se melhorar as gravações, indico que é possível dar um zoom, uma aumentada, clicando com o botão direito do mouse sobre as propriedades e ampliando a imagem de exibição na tela para que se evitem travamentos com relação ao áudio. Então vamos lá, vetores em 3 dimensões. Para estudar vetores no espaço, utilizamos termos ordenados em sistemas de coordenadas tridimensionais. Um termo ordenado ABC é um conjunto de 3 números em que A é considerado o primeiro, B o segundo e C o terceiro. Dois termos ordenados são iguais, o que se indica por A1, A2, A3 igual a B1, B2, B3, se somente C, A1 igual a B1, A2 igual a B2, A3 igual a B3. A totalidade dos termos ordenados se denota por R3, quer dizer, no espaço. Para obtermos os sistemas de coordenadas retangulares em 3 dimensões, ou seja, 3D, escolhemos o ponto fixo O, a origem, e 3 retas coordenadas mutuamente perpendiculares, os eixos X, Y e Z, com origem O, como na figura 14.21. Podemos considerar os eixos X e Y no plano do papel e o eixo Z projetado para fora deste papel. As 3 retas coordenadas determinam 3 planos coordenados. O plano XY, certo? Desde lá certo, o plano XY, o plano YZ e o plano XZ. Na figura 14.22, planos coordenados. Os 3 eixos formam um sistema coordenado direto. Permutando-se os eixos X e Y, temos um sistema coordenado inverso. Quer dizer, olha aqui, ó, X, o Y e o Z, que antes estava aqui no espaço, foi a base. Certo? Sistema direto. A expressão direta pode ser justificada como seguinte. Conforme a figura 14.3, denotamos os dedos da mão direita, a famosa regra direita. Os dedos da mão direita, no sentido de rotação de eixos de 90 graus no plano Y, de modo que o eixo X positivo venha a incidir com o eixo Y positivo, então o polegar estendido apontará na direção do eixo Z positivo. Neste texto, quase sempre um sistema direto de coordenadas. Olha lá. Se P é um ponto, então a projeção perpendicular de P sobre o eixo X, coordenada A, e que é a coordenada X de P. Da mesma forma, B e C são projeções de P sobre Y e Z, respectivamente as coordenadas Y e Z de P. Escrevendo P ponto A, C, ou ABC para denotar o ponto P de coordenadas em 3 dimensões. Então, os 3 planos P paralelos aos planos coordenados, juntamente com estes, determinam um paralelepípedo como ilustrado na figura. Esse plano. Aí você tem planos paralelos que determinam paralelepípedos. É importante este estudo, porque esse ponto aqui é B, olha só, o ponto aqui é A, 0 para Y, Z, B em Y, 0 para X, 0 para Z. Esse outro ponto aqui, um paralelepípedo, é A para X e B para Y e 0 para Z, porque ele está na base. Esse outro plano aqui outro ponto aqui, 0 para X, B para Y e C para Z. Esse ponto aqui é 0 para X, 0 para Y, C para Z. Esse ponto aqui é A para X, 0 para Y, C para Z. Esse outro ponto aqui é o ponto A para X, B para Y, C para Z. Então, se você puxar um vetor aqui em diagonal desse paralelepípedo aqui em 2 dimensões, você tem todo aí um paralelepípedo em volta desse vetor. O conceito de marcação dos pontos em 3 dimensões é análogo ao do caso das 2 dimensões. Na figura 14.25 estão grafados vários pontos.
para marcar 3, 4, menos 2. Cadê? 3, 4, menos 2. Localizamos primeiro 3 e 4. 3 para x, 4 para y. Certo? E depois menos 2 para o z. E assim por diante. Olha lá. A mesma coisa com os outros pontos. A gente localiza eles nos octantes. A correspondência bionívoca entre pontos e espaço. Estarmos ordenados de reais define um sistema de coordenadas retangular em 3 dimensões, ou 3 sistemas x, y, z de coordenadas. Os 3 planos, de quando dividem o espaço em 8 partes. Ó. Aqui, em cima, embaixo, aí lá atrás, em cima, embaixo. Aqui à esquerda, atrás, em cima, embaixo, à direita, à esquerda, aqui na frente, em cima, embaixo. 2, 4, 6, 8. Então, são divididos em octantes, certo? A parte que consiste em todos juntos. P com ABC positivo é o primeiro octante. Então, numa fórmula de distância, BP1, P2 para P1, P2. Os P1 e P2 estão sobre uma reta paralela ao eixo Z, conforme da figura 14.26. Na página seguinte, aqui 14.26, as paralelas. Suas projeções sobre o eixo Z são 00Z1, 002, respectivamente. A distância de P1 e P2, a distância de A1 a 2 é módulo de Z1 e menos Z2. Valem as fórmulas análogas da reta que passa por P1 e P2 paralela ao eixo Z. Aqui, ó. Então, a distância, para achar essa distância entre dois pontos, nessa sobre uma reta paralela ao eixo, consideramos uma sequência como ilustrada na figura 14.27. Olha lá. O triângulo. P1 a P2 é retângulo. E assim, pelo teorema de Pitágoras, a distância de P1 a P2 é a distância de P1A ao quadrado, mais a distância de A, P2 ao quadrado. Aqui está P1, aqui é P1, P2. Aplica o teorema de Pitágoras enquanto essa distância. Como P e A estão sobre o plano paralelo ao plano XY, a fórmula da distância da d do P2A ao quadrado igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Que é o teorema de Pitágoras aí, né, gente? Olha lá. Substituindo na fórmula precedente, obtemos a fórmula de distância de P1, aqui indicado pela x1, y1, z1 e P2, x2, y2, z2, é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y ao quadrado, z2 menos 1 ao quadrado. Se P1 e P2 estão sobre o plano xy, de modo que z2 igual a 0, então a fórmula se reduz à fórmula mais simples. Bom, a distância deles é dada. Então, acha a distância ali. A menos 1, menos 3, 1 e 3, 4 e 2. Faz esse menos esse, segundo menos um terceiro menos o terceiro, eleva todos eles ao quadrado, soma-os e extrai a raiz. Então, teremos 3, B menos A, faça B menos A, a distância de AB é B menos A. 3 menos menos 1, 3 mais 1, 4. 4 menos 3, 4 mais 3, 7. Menos 2 menos menos 1, menos 3. Certo?
4 ao quadrado 16, 7 ao quadrado 49, 3 menos 3 ao quadrado 9. Tirar a raiz quadrada de 74. Para as três vezes, incluímos um terceiro componente. Utilizaremos o símbolo da forma A igual a 3 do AB 2 B3, olha lá. Denota-se por conjunto de todos os vértices. Tem-se facilmente V1, os planos coordenados da seção precedente V2. Por exemplo, A, o ponto A1, A2, A3, temos o vetor opção A para A, conforme ilustrado na figura. Ponto A1, A2, A3. Certo? Que exibe também outro vetor PQ, que corresponde a A, tal como a seção 14.1, raramente fazemos distinção entre a natureza geométrica e algébrica de um vetor. Define-se o módulo B. Define-se o módulo um vetor. É sempre tratado em módulo. Fórmula do ponto médio. Ponto médio do segmento P1, X1, X2, X1, Y1, AP2, X2, Y2, E2 é X1 mais X2 sobre 2, Y1 mais Y2 sobre 2, C1 mais E2 sobre 2. Demonstração. Px1, Y1, Z, X, Y, Z é o ponto médio do segmento P1, P2, conforme da figura. O fato de P estar meio caminho P1, P2 pode expressar-se de forma vetorial como P1, P2, vetor igual a metade de 1 P1, P2, ou X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Metade de X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Igualando os componentes, temos X menos X1 igual a metade de X2 menos 1, Y menos Y1 igual a metade de Y2 menos Y1, Z menos Z1 igual a metade de Z2 menos Z1. Resolvendo essas três relações X, Y, Z, obtemos coordenadas do ponto médio P. X igual a metade de X1 mais X2, Y igual a metade de Y1 mais Y, Z igual a metade de Z1 mais Z2. Exemplo 6. Acho o ponto médio do segmento definido por 2, menos 3 e 6 a 3, 4 e menos 2. Os pontos marcados na figura 14 e 25. Pelo teorema do médio, que soma eles e divide por 2. Olha lá. 2 mais 3 por 2, menos 3 mais 4 por 2. E 6 mais menos 2 por 2. Então vai ter 5 meios, meio e 4, 2, 2. O gráfico da equação de três variáveis x, y, z é o conjunto de todos os pontos P de A, B, C em um sistema coordenado retangular, tal que o terno ordenado ABC é a solução da equação. Isto obtém-se a igualdade quando se substituem x, y, z por A, B, C respectivamente. O gráfico de tal equação é uma superfície. Podemos deduzir facilmente a equação de uma esfera de raio R e centro P0, X0, Y0, Z0. De acordo com a figura ao lado, 14.32, um ponto P, X, Y, Z pertence à esfera se somente a norma, que é a distância, né? Norma do P0 ao P do vetor igual a R. A afirmação equivalente é a norma, né, que é a distância ao quadrado de x menos x0 ao quadrado, mais e menos y0 ao quadrado, mais e menos z0 ao quadrado, tudo isso na raiz, somados, né, tudo isso na raiz igual a R, que é o raio. Elevando ambos os membros ao quadrado, temos o seguinte: a equação da esfera de raio R, centro P0, X0, Y0, Z0 é x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais e menos z0 ao quadrado, igual a R ao quadrado. Envolvendo os quadrados, simplificando, podemos reescrever a equação da esfera na forma x menos y ao quadrado mais e ao quadrado, mais a x mais by mais cz mais d igual a zero. Por quê? Porque eu fiz abertura aqui, ó, dos
produtos notáveis e reescrevi a fórmula, onde A, B são números reais, reciprocamente, parte a equação desta forma, se o gráfico existe, então completamos quadrados, chegamos a uma equação de forma mais simplificada, onde o gráfico é uma esfera ou um ponto. Exemplo, discuta o gráfico equação x ao quadrado menos y ao quadrado b ao quadrado menos 6x mais 8y mais 4z mais 4 igual. Completemos os quadrados. Por quê? Porque será uma esfera transladável. Olha lá, já vimos esse x ao quadrado menos 6x, o menos x com x, y com y. Y ao quadrado mais 8y, mais z ao quadrado mais 4z. O 4 aqui da esquerda passa para a direita negativo, igual a menos 4. Completamento de quadrados. 2 vezes o primeiro o segundo termo 3 ao quadrado é 9. Completamento de quadrados. 2 vezes 4 é 8. O segundo termo é 4. 4 quadrados desse. E aqui, 2 vezes 2 é 4. O segundo termo é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, passa-se para o outro lado o 9, para manter o equilíbrio, né? O 16, o 4. E soma tudo, ó. 4 com 4 some, 9 mais 16, 25. E você tem o produto notável, né? X menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado mais z mais 2 ao quadrado igual a 5. Né? É uma esfera, então, de raio 5 e centro x menos x0, centro x3, y menos y0, y menos 4, z menos z0, aqui ele ficou mais, então z é menos 2. Bom, por enquanto é só.